Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? E hoje nós faremos o unboxing desta novidade no Brasil, que é o IdeaPad 330S. Mas espera, a gente já fez o unboxing do 330S. Mas não como este carinha aqui. Isso porque ele é o primeiro notebook a trazer oficialmente para o Brasil os processadores AMD Ryzen. Isso mesmo. Então, lembrando que ele é da série 330S, S vem de Slim, beleza? E vamos ver quais são os diferenciais. Beleza, então já vamos começar abrindo esta caixa. Então a gente já vai procurar aqui. Está aqui. Segurança, garantia e guia de configuração. Beleza, bonitinho. Isso aqui é uma boa leitura. Um dia que você tiver um livro legal para ler, tá aí. Manuais, como ligar o computador. E tá faltando uma coisa. Espera um pouquinho. Meu Deus, me desculpa. Deixei você de lado. Nós temos aqui a fonte do menininho, né? E essa é uma fonte um pouquinho diferenciada do que normalmente. Isso porque ela só tem um cabo. Só tem essa caixinha mesmo. Ok? Beleza. Vamos tirar as proteções dele aqui. Tô indo meio rápido, galera, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse carinha aqui. Tá aqui, ó. Ele é praticamente idêntico àquele notebook que a gente fez o unboxing. Isso porque realmente o que muda nele é o processador. Então a gente tem os mesmos acabamentos, a gente tem o mesmo teclado, mesma tela. Enfim, a carcaça é realmente igual. Esse aqui vai ter mais especificamente o AMD Ryzen 5 2500U. O é uma série de processador específico para dispositivos móveis, então vai meio que competir com os da série U também da Intel, é meio que parecido nesse ponto, mas ele vai ter um irmão também com o Ryzen 7, então nós temos o Ryzen 5 e o Ryzen 7, dois tipos de modelo nós temos neste lançamento com os AMDs. No caso desse Ryzen 5, ele vai vir apenas com a placa de vídeo integrada, que é a AMD Vega 8, que é uma placa de vídeo integrada muito boa, a gente já vai falar sobre ela. E no caso dos Ryzen 7, a gente vai ter uma placa de vídeo, um chip de vídeo dedicado Radeon 540. Daí, no caso, além do chip de vídeo integrado, a gente vai ter também o dedicado Radeon 540, beleza? Deste aqui com o Ryzen 5 pro irmão dele com o Ryzen 7, a gente também vai ter outras duas diferenças, na bateria e na memória RAM. Ele tem uma bateria um pouquinho maior e também mais memória RAM. Esse aqui vai ter 4 GB de RAM, enquanto o com o Ryzen 7 tem 8 GB de RAM. E na bateria o que vai diferenciar é que esse aqui tem 2 células, 30 Wh, e o outro vai ter 3 células, 45 Wh. Como eu falei anteriormente, a gente já tem um vídeo em que a gente fala sobre esse notebook aqui, a gente dá mais detalhes sobre o visual, enfim. Só que a versão do review que a gente tem é o modelo com Intel. Se você quiser conferir esse vídeo, tem link no izinho ou na descrição. Mas para resumir, ele vai vir apenas na cor azul, ele tem a tampa de metal, o resto do corpo de plástico, ele vai ter o touchpad e o áudio na média, o teclado é muito elogiado, ele é bem macio e tem LEDs para sinalizar no lock e no caps lock. Um detalhe que a gente considera um defeito, que a gente já falou no outro vídeo, é que ele tem uma saída de ar um pouco mal posicionada, bem nesta área aqui embaixo da tela, que pode fazer com que o ar venha na direção do usuário. Além de ter essa saída de ar mal posicionada, ele ainda aquece, principalmente na região aqui das teclas ASD, que é justamente onde fica o processador. Como você viu, a tela abre em 180 graus, mas ela é TN e tem resolução apenas HD. Mais uma vantagem é que ela tem a borda bem fina. Veja só, a gente chama de borda infinita. Em comparação com esse notebook que está aqui do meu lado, que é um Dell G7, dá para ver a diferença. Rapidão aqui as conexões, antes de a gente partir para a parte de configuração, a gente vai ter um leitor de cartões SD e parecidos, a gente vai ter uma conexão USB 3.0 e uma trava-lock. E do outro lado a gente vai ter conexão para energia, uma conexão HDMI, mais uma conexão USB 3.0, uma conexão USB do tipo C e uma conexão combo fone e microfone. Bom, como eu falei anteriormente, este carinha aqui tem um chip de vídeo que é muito bom. Inclusive, ele pode chegar próximo a uma MX110, que é um chip de vídeo dedicado da MX110. Então, a gente tem uma vantagem nessa parte. Vale lembrar que, apesar de ele ter esse chip de vídeo muito bom, o Radeon Vega 8, ele não é um notebook direcionado para games. Ele vai ser um notebook mais intermediário, tem uma configuração boa, mas vai ser intermediário. Você vai editar fotos, vai editar alguns vídeos bem leves, sem efeito, videozinhos bem tranquilos mesmo, fazer alguns designs, enfim.
mas nada muito pesado não. Mas mesmo ele não sendo um notebook direcionado para games, não significa que você está proibido de jogar videogame nesse notebook. Não, você vai poder jogar. Claro, jogos leves. A gente fez até alguns testes para ver o que ele aguenta. A gente tentou rodar Fortnite, CSGO e GTA V. E a gente teve os seguintes resultados. No jogo Fortnite, na resolução HD, ou seja, 1366 por 768, jogando ali nas configurações mínimas, a gente conseguiu uma média de 30 a 40 quadros por segundo. Passando para configurações um pouco mais avançadas, a taxa de quadro cai para 10 a 20 quadros por segundo, que daí fica bem difícil de jogar, né? O CSGO, na configuração mínima, a gente conseguiu uma média de 50 a 60 quadros por segundo, mas a gente tem algumas travadas aí, algumas explosões. Já o GTA V foi um pouquinho mais complicado. Quando você abre o jogo, surge um alerta falando que a memória RAM está abaixo do recomendado. Se você insistir, ele até vai abrir, mas ele não vai rodar muito bem. Na configuração mínima, com resolução de 800 por 600 pixels, ele vai atingir uma média de 10 a 20 quadros por segundo, o que é bem baixo. E ainda vai ter alguns congelamentos para completar. Algumas pessoas também pediram pra gente, quando a gente fosse fazer o review deste menininho aqui, que a gente fizesse alguns testes mais profundos utilizando programinhas de benchmark. Então a gente fez alguns testes, a gente vai exibir aí na tela para você. Se você quiser ver mais detalhes, pause para você poder conferir. Então eu vou falar meio rápido, beleza? A gente fez o teste no Cinebench R15, a gente teve esses resultados. A gente também testou no Heaven Benchmark. Testamos também no Geekbench 4, tanto o processamento central quanto o processamento de vídeo. E no Blender a gente fez uma renderização de um carro BMW, que é um pouquinho mais rápido aí, então dá pra ter uma ideia. Nessa parte de desempenho eu vou aproveitar e te dar uma dica bem importante. Logo quando esse cara chegou de fábrica, ele estava com um desempenho bem inferior do que a gente conseguiu deixar ele depois com uma simples ação. O que a gente fez? A gente atualizou os drivers. Exatamente, mantenha os drivers atualizados no seu notebook para que você tenha um desempenho melhor ainda. Como eu falei anteriormente, ele tem um problema de aquecimento, então se você utilizar ele um pouquinho mais intensamente, ele vai esquentar, principalmente aqui na região das teclas ASD, assim como ele esquenta também com os processadores Intel, né, nos outros modelos. Num uso bem leve, ele vai ficar aí na faixa dos 30, 40 graus, mas ele pode subir até 69 graus em um uso mais intenso. E aí entra o Thermal Throttling, que é basicamente uma proteção para que o notebook não frite. Como que isso funciona? Quando o notebook chega numa temperatura de mais ou menos 70 graus, ele diminui a capacidade do processador para evitar que ele queime. Então o processador que funciona numa média de 3,5 GHz vai passar a funcionar a um pouco menos de 2 GHz. Com isso, diminuindo aí a capacidade do processador, a temperatura vai cair novamente de 60 e poucos graus, vai baixar para 55 graus mais ou menos. Até o momento não dá para fazer undervolting. A AMD não oferece ferramentas compatíveis para esse tipo de ajuste avançado. Quem sabe tenhamos algo no futuro. Mesmo assim, existem formas, existem métodos para você tirar essa limitação, o que pode ser um risco. Uma outra limitação que a gente vai ter é o limitador de TDP, Thermal Design Power. Esse TDP, basicamente, é a potência máxima que um processador pode trabalhar no computador e ser refrigerado ao mesmo tempo. Ele poderia funcionar entre 12 e 25 watts, mas a fabricante preferiu deixar aí em 15 watts. Então o processador, digamos assim, ele funciona com uma menor capacidade do que ele pode funcionar. Ela fez isso com inteligência, porque o notebook é fino, galera. Então ele é fino, compacto, ele não tem tanta refrigeração. Um processador com uma maior capacidade, com um desempenho melhor, ele vai esquentar mais e vai precisar de uma refrigeração melhor. Quem sabe se ele fosse um gamer, eles poderiam ter usado essa capacidade um pouco melhor. Mas como ele é fino, eles preferiram não arriscar, né, esquentar muito. É possível tirar essa limitação também e fazer com que ele funcione a 25 watts, mas envolve riscos. Basta dar uma procurada aí na internet por edição ou desbloqueio de TDP ou então DSDT. A gente fez alguns comparativos desse carinha aqui em relação a um outro notebook que a gente tem aqui no Lab, que é o Aspire 5. Se você quiser ver essa comparação detalhada, tem informações nos links aqui na descrição, beleza? E na parte de upgrades, o que será que dá pra gente melhorar nesse notebook depois que a gente compra ele? Bom, ele tem um slot vazio de memória RAM, isso significa que você pode acrescentar mais um pente de memória se você quiser, e a gente acrescentou mais 4 GB nele, então a gente comprou essa memória aqui, original da Lenovo. A gente achou uma coisa curiosa, então a gente resolveu trazer para vocês. É uma memória RAM original da Lenovo, né? Então você abre aqui, tem o manual da Lenovo, tudo certinho. Só que ela é fabricada pela Samsung.
Olha que interessante. Então é uma coisa bem curiosa. Na verdade, as empresas têm muito essa parceria, é uma coisa bem comum, mas é só para trazer como curiosidade mesmo. Então, apesar de ela ser uma memória original da Lenovo, ela é fabricada pela Samsung, tem 4 GB. Então ele ficou no total aí com 8 GB de memória. Além disso, ele possui conexão M2 também, do tipo NVMe. E isso fez com que a gente acrescentasse um SSD M2 do tipo NVMe, que é exatamente este daqui. Então tá aqui um SSD M2 com 240 GB de capacidade, que vai ser bem útil para você, porque isso deixa o computador muito mais rápido. Então é aconselhado também você colocar uma belezura dessas no seu IdeaPad 330S. Eu queria aproveitar e comentar um detalhezinho também sobre esse SSD M2. Bom, apesar dele ser NVMe, ou seja, do tipo com chave M, ele tem 2 entalhes. A gente fez um vídeo no canal aqui também falando bastante coisa sobre SSD M2, você pode conferir pelo linkzinho aqui no canto ou nos links da descrição. E nesse vídeo eu falo que os SSDs com chave M não teriam 2 entalhes. Pois bem, naquela época realmente a gente não encontrou nenhum com chave M que tivesse 2 entalhes. Mas esse aqui, apesar dele ser PCIe, ele pode ser conectado em uma conexão SATA. Além do SSD M2, o 330S também é compatível com o Intel Optane. Depois que a gente colocou essa memória RAM no computador, a gente refez os testes com os jogos. Se você quiser saber os resultados, tem link aqui na descrição. E de bateria? Será que ele aguenta bastante tempo? Será que é uma bateria boa? Bom, ela tem 2 células e 30 Wh de potência. E a gente fez alguns testes, na verdade, testamos 3 situações e tivemos os seguintes resultados. A gente teve uma duração de 5 horas e 50 minutos no modo econômico da bateria, então economizando a bateria, com brilho da tela em 25%. E no modo melhor bateria, ou seja, no modo médio ali, com 50% do brilho da tela, a gente teve uma duração de 3 horas e meia. E no desempenho máximo, com o brilho da tela também no máximo, com 100% do brilho da tela, a gente teve uma duração de 3 horas e 15 minutos. Um ponto que é importante comentar é que esse menininho também passou por aquele errinho de disco 100%, que é basicamente um erro em que o HD age como se ele tivesse sobrecarregado, mas ele não está. Por isso que é importante ter um deste menininho aqui instalado, um SSD. E agora a resposta final. Será que vale a pena comprar o IdeaPad 330S com processador AMD? Bom, ele tem os prós e tem os contras. Ele é um notebook que tem um acabamento que faz lembrar um notebook premium mesmo, ele é fino, ele é compacto, ele tem um áudio bem limpo, apesar de ter um volume baixo, e ele também está com um preço bem competitivo ultimamente, que varia entre R$2.000 a R$2.200 mais ou menos. E as desvantagens desse notebook é que, primeiramente, ele possui uma saída de ar um pouco estranha aqui na base da tela, e também tem um aquecimento ali naquela região que eu comentei. A tela dele vai ser TN, não vai ser Full HD também, tem resolução apenas HD. E ele tem pouca memória RAM, apenas 4 GB de RAM, então vai fazer com que você precise comprar mais memória RAM para ter um desempenho um pouco melhor. Então, claro, vai depender do seu uso, vai depender da sua exigência. É um notebook voltado para uso intermediário, um uso aí para o dia a dia, né? Não é um notebook para tarefas muito avançadas. Uma outra vantagem também é que a AMD resolveu competir no mercado com a Intel na parte de preço, então ela vai ter preços um pouquinho mais acessíveis do que os processadores da Intel. Então a gente pode ter um ponto positivo nessa parte. E pode ser que a marca lance novos modelos aí ao longo do tempo. Por enquanto a gente só tem esses 2 modelos, né, com o Ryzen 5 e 7, mas pode ser que venham novos modelos pela frente. Se você estiver procurando um notebook para jogar games, para editar vídeos e tudo mais, pode ser que não seja recomendado para você e pode ser que você precise procurar por notebooks um pouquinho mais aprimorados, um pouquinho mais complexos, como os gamers, né? Mas para essa faixa aí de R$2.000, R$2.200, ele é sim uma boa opção. E talvez agora seja o momento de você dar um like aí no vídeo, né? Vejo você nestes próximos vídeos aqui, talvez, do meu ladinho, que tal? Ah, e também se inscreva no canal aqui, né? Para que o YouTube te mostre aí quando postarmos novidades. Para isso é bom ativar o sininho também. Até mais!